Sabe, o Senhor, por esses dias, Ele usou um dos seus servos para falar comigo, através de um vídeo. Por esses dias Ele usou para poder falar que, sim, Ele escuta as nossas orações, Ele escuta as minhas orações. Sabe, porque eu estava com isso dentro do meu coração, já por causa dos problemas, estava dentro do meu coração o questionamento, a pergunta, ou até afirmando para mim mesma: o Senhor não está ouvindo as minhas orações, o Senhor não está me vendo aqui, Ele não está me ouvindo. E chegou até a mim essa revelação que Deus falava: não, eu escuto sim suas orações. E Ele me fez eu me lembrar de uma oração antiga que eu fiz a Ele, com um pedido, uma oração. Ele me fez eu lembrar dessa oração, para que assim eu pudesse lembrar que sim, Ele está ouvindo minhas orações, sabe? Porque como eu estou dentro do problema, eu estou muito dentro do problema, eu acabo por não perceber que Deus ouve as orações e que Ele está perto, porque muitas vezes nós estamos dentro do problema e a gente acha que Deus não está ouvindo a gente por conta do problema. E por eu estar dentro do problema, vivendo o problema e só enxergando o problema, né? Porque eu estou com um problemão. Desde 2025, meu marido foi mandado embora, né? Ficou desempregado. E com o dinheiro da rescisão a gente deu entrada em um lote para poder estar morando, né? Eu até falo aqui para vocês, desculpa pela parede, mas é porque eu estou dentro da construção, porque nós não tínhamos outro lugar para ir, então nós estamos dentro da construção, na construção. E o problema, ele vai crescendo, assim, e você acaba por se não tomar cuidado, sufocar a sua fé com tantos problemas, sabe? Porque são parcelas atrasadas, né? Assim, na minha lógica, na nossa lógica humana, que eles dizem, com as parcelas, as pessoas podem tirar você do lugar com as parcelas atrasadas. Então, inúmeros problemas, e eu sou mãe de 4 filhos, né? Dois são pequenos, ainda usam fraldas. Então você já sabe os problemas que os pais passam com os pensamentos. Então o teu pensamento, ele fica tão cheio que ele acaba por não perceber que Deus, sim, Ele te responde, Ele continua vendo, Ele vê você. Então Ele me fez eu me lembrar dessa oração que eu fiz, que eu fui criada pela minha avó. E eu não tive contato com a minha mãe. Desde 1 ano de idade eu não tive contato com a minha mãe. Eu vi ela por foto, mas contato não. E eu fazia essa oração para Ele. Eu falava assim: meu Deus, que eu tenha condições de ver a minha mãe, que eu possa um dia ver a minha mãe, que eu venha poder ver a minha mãe, dar um abraço na minha mãe, porque por muito tempo que eu não vejo ela, desde adulto, né? E eu fiz essa oração para Deus. Fazer essa oração: meu Deus, antes que minha mãe se vá, ou que eu vá, que eu possa ver a minha mãe, que eu possa dar um abraço na minha mãe. Então eu fiz esse pedido para Deus, eu fiz essa oração para Ele. E Ele fez eu me lembrar dessa oração. Sabe, porque não foi exatamente como eu pedi, porque o meu pensamento era eu ir até a minha mãe. Mas Ele fez com que a minha mãe viesse até a mim. Então eu consegui ver a minha mãe e a minha mãe veio até a mim. Eu passei dias com a minha mãe, eu passei um dia inteiro com a minha mãe, eu abracei a minha mãe e eu pude conhecer meus outros irmãos, meus outros 3 irmãos. Então Ele me fez me lembrar dessa oração aqui que eu fiz para Ele, que Ele me concedeu. Esse pedido que eu fiz a Ele, essa oração, Ele trouxe a minha mãe até a mim. Não foi como eu pedi,
Porque como a gente pede, a gente tem um pensamento, mas Deus tem outro. Então Deus trouxe, houve um acontecimento e a minha mãe veio até mim. Então isso ele fez me lembrar, assim, eu escuto as suas orações. Então, o que eu tenho para dizer hoje é que Deus escuta sim as suas orações. É porque a gente está no meio do problema, a gente não enxerga a saída, a gente não vê que Deus está vendo ou ouvindo a gente. Certo? Mas ele me fez eu me lembrar dessa oração, usando um servo dele para falar comigo. Então, o que eu quero dizer para você aqui hoje, com o meu testemunho, é que sim, Deus ouve as orações, Ele responde as orações, não como a gente quer, não no nosso momento, né? Porque para mim, era um dia, eu falava assim para Deus, que eu possa ver a minha mãe um dia, né? Eu nunca pensei que pudesse ser rápido, assim, porque acho que foi em 2022, em 2022 que eu vi a minha mãe. Depois de muito tempo, depois de adulta já. Eu saí da minha mãe, eu tinha 1 ano de idade. Então, foi rápido que ele me respondeu. E ele me fez eu me lembrar dessa oração. Então, que você se lembre das suas orações, porque Deus lembra das orações que a gente nem lembra mais, que a gente nem sabe que a gente fez. Deus continua lembrando daquelas orações. E um dia chega aquilo que você pediu, você clamou a Ele em oração, chega. Então, sim, vai chegar. Eu sei, estou passando pelos perrengues, mas eu sei que Deus é grande e forte para honrar. Então, que o Senhor Deus venha aqui cumprir e conceder as suas orações, os desejos do seu coração. Então, essa é a palavra de hoje aqui. Deus continua ouvindo as suas orações e Ele ouve a minha e as suas orações. Então, que a gente não venha abafar a nossa fé, sufocar a nossa fé por conta dos problemas. Amém?